Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. É o texto que nós iremos meditar nesta noite. O tema da nossa mensagem é uma vida de aparências. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade: chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão. Entreguem suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como as pragas que eu enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como eu destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus. Pois aquele que formou os montes, agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares da terra, altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Amém. Senhor, Tu és o Deus soberano, aquele que tem as rédeas da história e da humanidade nas mãos. Fala conosco nesta noite. Abra nossos olhos, nossos ouvidos, abra nossos corações, para que cada um aqui dentro da sua própria realidade ouça a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma vida de aparências. Eu estava terminando esta mensagem quando eu me lembrei de uma história que a minha avó contava. Ela aconteceu mais ou menos no início do século XX. A minha avó era uma adolescente na cidade de São Paulo e disse que no bairro, classe média em São Paulo, havia uma família que morava próximo da casa dela, pai, mãe e um rapaz, um jovem. E a minha avó disse que era uma família assim querida daquelas pessoas que ali moravam e que parecia ser uma família simples, normal. O marido e a esposa raramente eram vistos na varanda da casa e o filho, sim, o filho mais jovem tinha uma espécie de moto, uma lambreta lá da época,
muito barulhenta. E todos os dias ele dava umas voltas ali pelas ruas daquele bairro, mas era uma família que não arrumava problema com ninguém, nada. Era tido como uma família feliz, tranquila ali do bairro. Mas quando aconteceu em uma manhã, a surpresa para todos, a casa que eles moravam ficou forrada de policiais. E aí vocês já viram como que é o povo, né? O povo todo curioso foi lá para saber o que é que estava acontecendo. Toda a família, o filho e o pai e a mãe saíram algemados de dentro da casa. Eles eram fabricantes de dinheiro falso. No fundo da casa havia uma espécie de um porão e ali estavam as máquinas para imprimir aquele dinheiro falso, e o rapaz andava de moto todos os dias para fazer barulho e não conseguirem ouvir as prensas e as máquinas funcionando. Aquela família vivia de aparências. Na verdade, parece-me que nem família era. Essa história que nós lemos aqui de Israel, Deus chamando a atenção do seu povo, mostra uma vida religiosa de Israel pulsante, uma vida religiosa que fazia barulho, as pessoas percebiam. Se fosse hoje, vários cultos, tinha mocidade, tinha uma movimentação tremenda na igreja, mas Deus fala com eles: olha, vocês estão fazendo apenas um barulho religioso, porque a vida que vocês têm levado não é a vida que eu quero para vocês. Deus levanta esse profeta aqui, que é o Amós. Amós era um homem simples do campo, era um roceiro. E ele, então, ele é levantado lá no sul, na região de Judá, por ali, para falar tanto para o norte como para o sul. E ele sabe falar a linguagem de um roceiro. Se a gente não compreender o texto, dá a impressão até que ele é mal educado, né? Que parece que ele chama as mulheres de vacas de Bazã, vacas gordas. Mas nós vamos compreender o que está acontecendo aqui no decorrer da mensagem. E Deus, ele fala sobre 3 pecados que a nação estava cometendo, que precisam ser urgentemente evitados pelo povo de Deus, em qualquer época. Vamos lá, o primeiro pecado: viver uma vida de futilidades. Aqui nós temos que compreender que quando Deus vai falar sobre futilidades, Deus está falando sobre a vida de luxo que o povo vivia naquela época. Na verdade, a palavra luxo, para entendermos ela bem nesse contexto aqui, nós temos que lembrar da palavra luxuriante. Por exemplo, eu falo assim: esta planta, ela é uma planta de vida luxuriante. É uma planta que cresce demais, é uma planta que rapidamente se alastra. Na verdade, quando a gente fala de luxo nesse contexto, estamos falando daquilo que excede a necessidade, aquilo que não é necessário para as nossas vidas. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Ronaldo, Ronaldo, aquele português que joga futebol, como que é? Cristiano Ronaldo, obrigado, isso aí mesmo. E ele estava usando um relógio cravado de diamantes, lindo relógio. Mas daí o repórter falou: custa 7 milhões de euros. E eu pensei: meu Deus do céu, é muito de euros, não é não, Natan? Meu Deus, você pode ter um bom relógio, é claro que isso está no contexto do Cristiano Ronaldo, né? Mas não é necessário um relógio de 7 milhões, né? É isso que a palavra luxo quer dizer. E o povo, as pessoas estavam vivendo um tempo, tanto no Reino do Sul como do Norte, de muita prosperidade financeira. Mas o que aquelas pessoas estavam chamando de prosperidade, luxo e riqueza, Deus estava chamando de futilidades. A riqueza, gente, como eu já disse aqui, não é pecado. Jesus diz claramente aos seus discípulos que o problema não é a riqueza, é o apego excessivo a dinheiro, a riquezas. E muitos personagens bíblicos, eles foram ricos.
Abraão foi rico, Davi foi rico, e não teve nenhum problema na vida deles por causa do dinheiro. Eles usaram a riqueza para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então não é problema. Agora, assim como uma faca, a riqueza não é um perigo se for bem utilizada. Mas Israel estava com uma vida cheia de aparências. Eles aparentavam prosperidade, reavivamento. E aqui eu abro um parênteses. Eu tenho visto muita gente no meio do povo de Deus hoje, com um fervilhar de pessoas e de atividades. Mas eu não tenho visto o genuíno avivamento. Genuíno avivamento, gente, sabe o que produz? Mudanças. Diferença na vida da pessoa. A pessoa roubava, agora não rouba mais. A pessoa bebia demais e se prejudicava todo e prejudicava outros, agora não faz mais isso. Mas eu tenho visto muito fervilhar, pouca mudança e transformação. É disso que Deus está falando. Não adianta muitas atividades religiosas, muitas ofertas, muita aparência, se na verdade não tem mudança, não tem transformação, não é um povo que faz a diferença aí fora. Deus não se encanta com o que nos encanta, gente. Deus gosta que a nossa vida demonstre um coração organizado na presença de Deus. Diz o texto bíblico: oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei ao marido: tragam-nos mais bebidas. Quem estava cometendo esse pecado? Segundo o texto, as mulheres. As mulheres ricas estavam vivendo de uma maneira luxuriosa e ainda mandando nos maridos. E naquele contexto, isso era uma coisa horrível. E é muito ruim aqui agora, se alguém quiser achar ruim com o pastor, ache. Mas é péssimo quando o marido não ocupa o lugar dele e a esposa não ocupa adequadamente o lugar dela. O marido e a esposa, eles devem carregar a carga juntos. Eles devem compartilhar aquilo que é a vida do casal. Mas vamos dar sequência. Amós, como eu disse, aparentemente está chamando a atenção das mulheres com falta de educação, mas não é. Ele é o quê? Ele é um roceiro, ele é um boiadeiro, ele era um pastor e agricultor. Ele falava uma linguagem do interiorzão mesmo. E Amós fala assim: vocês estão agindo como os vacas gordas. Todo mundo que já mexeu com gado sabe para que é que serve o gado quando ele já engordou. Para quê? Para a gente ter lá no pasto um monte de gado e falar: olha como meu boi é gordo. Só isso. O que a gente faz com o boi gordo? Manda para o matadouro, para fazer dinheiro. O que Amós está dizendo é: olha, vocês estão agindo parecendo um gado que já está pronto para abate. É uma mensagem de juízo. Cuidado, ele está dizendo. Vocês estão prontas para o juízo de Deus, mulheres. É isso que Amós está falando, e aqui fica um grande ensinamento para nós. Quando a palavra de Deus, ela é pregada, ela é ensinada, nós a ouvimos, mas nós não aplicamos em nossas vidas, é Deus dizendo para nós: cuidado, vocês estão prontos para o abate. De uma ou outra forma, Jesus está voltando, gente. E nós todos teremos que prestar contas a Jesus. E nós precisamos entender que o juízo de Deus vem para nós e para os nossos descendentes. O versículo 2 deixa claro isso. Essas mulheres e maridos, elas queriam o que para os filhos deles? O melhor ou o pior? É claro que queriam o melhor, igual hoje. A gente, se puder, coloca os filhos nos melhores colégios. Se puder, nós buscamos dar uma educação refinada para os filhos, aprender outras línguas e assim por diante. Mas Deus está dizendo: vocês estão indo para o buraco e estão levando os filhos de vocês juntos, porque os filhos aprendem conosco, as nossas atitudes, as nossas posturas diante da vida o que vai refletir no meu e no seu filho, no meu e no seu neto. As gerações mais ricas e privilegiadas de Israel tinham tudo que o dinheiro podia comprar. Muita gente hoje está assim. Eu vejo pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas a vida, está uma falência total.
Essa é a mensagem inicial de Amós. Deus não aceita uma vida de futilidades com mentira e injustiça. Mas o segundo aviso de Deus era sobre o perigo de viver uma vida hipócrita. Betel e Gilgal eram duas regiões muito importantes para Israel. Eram regiões onde cultos foram oferecidos por Abraão, por Saul, por Davi. Eram regiões tidas como regiões, lugares santos para o povo de Israel. Então, quando eles reuniam-se nesses lugares, era algo significativo. E Deus vai falar sobre estes lugares. Infelizmente, eles se transformaram em palcos para espetáculos religiosos, mas não para adoração divina. Israel vivia de aparências espirituais. Gente, se tem um lugar horrível para a gente fazer que é algo que não é na igreja. Porque aqui nós estamos reunidos e a Bíblia diz que onde dois ou mais se reunirem, Deus está presente. Isso é verdadeiro, isso é concreto. Aqui é o pior lugar para a gente tentar se fazer de algo que nós não somos. Aqui é o lugar que a gente tem que se apresentar como nós somos. Porque Deus, ele vê o coração, ele sonda as nossas mentes. As aparências indicavam que Israel passava por um reavivamento espiritual. Multidões se dirigiam a Betel e a Gilgal, mas Deus estava totalmente triste com a condição da nação. Deus sonda a minha mente e a sua mente. O que eu estou pensando, o que você está pensando agora, o que nós estamos sentindo. Deus não aceita só essa máscara. E Israel tinha dado um jeito de passar um verniz sobre a religião deles. Como o texto diz, olha, vocês trazem ofertas pacíficas, ofertas espontâneas, vocês trazem o dízimo de 3 em 3 dias. É bonitinha a igreja de vocês, Deus está falando. Mas eu não tenho aceitado nada do que vocês têm feito. Propaganda do que faziam. Deus fala assim, ó, além de fazer, vocês não se satisfazem se não ficar bem conhecido o que vocês estão fazendo. E ao meditar sobre isso, eu me lembrei dos tempos nossos de internet. Tem gente que hoje em dia vai comer batata frita no restaurante e tira uma foto da batata e posta. Não é verdade isso? Eu até entendo, eu entendo bem essa situação. Olha, tem gente que às vezes custou para ir naquele restaurante, né? Mas o problema é quando você ajuda alguém e você filma para sair na internet. Vocês têm visto isso? Eu tenho visto demais gente que ajuda, chega assim e fala, dona, a senhora quer fazer uma compra hoje para encher a tua casa? Coisa boa, não é? Aí filma tudo para poder ter assistência, para poder ter os likes, para poder ter as visualizações. Agora, se quem faz isso diz crer em Deus, Deus está falando o mesmo que falou lá para o povo de Israel por intermédio de Amós. Que coisa feia que vocês estão fazendo. A palavra de Deus diz o quê? Quando a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não deve saber, não. Você ajudou fulano, isso daí foi porque você foi motivado pelo amor cristão? Glória a Deus, mas ó, fecha a sua boca. Agora, hoje em dia não é só falar. Hoje em dia o povo filma. Às vezes a pessoa está lá constrangida, gente. Eu sempre tive implicância, eu sou pastor já, esse ano vai completar 27 anos, que eu estou à frente do povo de Deus desde o tempo do evangelista. Eu sempre fiquei muito contrariado quando pessoas queriam levar uma cesta básica e levar 10 pessoas na casa da pessoa. Nunca gostei disso. Tem que ser, no máximo, 2 pessoas. Levou a cesta, ora com a pessoa, pede a Deus que abençoe aquela pessoa. Se for preciso, dá assistência. Mas não faça propaganda disso. Aquele povo, naquele tempo de Amós, estava fazendo propaganda, ajudava uma pessoa carente de alguma coisa e fazia propaganda e assim por diante. O povo de Deus não precisa disso. O povo de Deus deve servir apenas. Não era o Senhor quem recebia a glória. Lá em Mateus 6 está escrito assim, ó, quando, pois, deres esmola,
Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O que Jesus aqui está falando, olha, gente, vocês fazem só para as pessoas falarem, olha como que fulano é bondoso, olha, cicrano é rico, mas ele ajuda os pobres. Não. Nós temos que fazer igual Zaqueu depois da conversão. Ele diz assim: hoje eu resolvo mudar de vida. Hoje eu resolvo doar metade do que eu tenho para os pobres. Hoje eu resolvo porque o coração dele foi transformado. Quebrantamento é o que Deus quer na minha vida e na sua vida. Mudança é uma vida sincera, sem hipocrisia. Gente, naquele tempo lá estava acontecendo muita coisa dentro do templo, na religião. Mas não havia quebrantamento, não havia confissão de pecados, não havia mudança nas atitudes. Eu tenho que sair daqui hoje tentando ser um marido melhor para Simone. Vocês pensam que eu não tenho defeito? É muito. Se for perguntar para ela a lista dos 100 piores, vocês vão ficar escandalizados comigo. Mas nós aqui todos temos. Eu tenho que ser o melhor marido a partir de hoje, porque a palavra de Deus está falando comigo. Você tem que ser uma esposa também mais agradável. Você tem que ser um filho mais agradável. Nós temos que ser pais mais responsáveis, mais agradáveis. Nós temos que ser pessoas mais agradáveis. Pessoas melhores. Não porque nós vamos aparecer ou fazer propaganda disso, é porque nós não somos hipócritas. Deus está falando conosco. E cada um de nós aqui precisa ajustar o foco para observar o que é que na nossa vida está precisando. É o jeito que a gente fala? É a forma que nós temos falado? É a maneira de agir? Não sei. Cada um de nós deve se colocar na presença de Deus e sair daqui assim, resolvido. Igual Zaqueu. Resolvo hoje, Senhor. E saímos assim. Em terceiro e último lugar, o terceiro pecado de Israel era viver uma vida de persistente teimosia. Eu me lembro que eu era pequeno e o meu avô me dizia assim, eu fui criado pelos meus avós. E de vez em quando eu teimava muito, sabe? Ele estava lá trabalhando e eu pegava uma ferramenta, ele fazia. Aí quando eu pegava e desobedecia muitas vezes, ele falava, mas você é teimoso, hein, menino? Às vezes Deus fala assim com a gente. Rutinha, você é teimosa. Simone, você é teimosa, hein? Ô, Dário, você é teimoso, hein? Quem aqui já teimou com Deus? Vai, levanta a mão. Amém. Nós todos, né? E aquele povo, eles eram persistentes na teimosia. E a gente tem que aprender com Deus. Olha, 5 vezes nesse texto, eu creio que vocês perceberam quando eu estava lendo, Deus fala assim, ó, eu fiz isso, eu mandei praga, eu tirei chuva de um lugar, pus chuva no outro lugar, eu fiz tanta coisa, 5 vezes. E Deus fala assim, nem assim vocês voltaram para mim. Nem assim vocês voltaram para mim. Ou seja, vocês são persistentemente teimosos. Deus fez uma aliança com o povo dele, faz comigo, com você em Cristo, para abençoar. Mas lá no Antigo Testamento está escrito assim, Natan, se você me obedecer, eu vou abençoar a tua vida como você nunca nem imaginou. Mas, Janderson, se você desobedecer, você vai ter consequências na tua vida também. Deus fala conosco, vocês têm que obedecer. Lá no Novo Testamento, em Gálatas, está escrito assim, olha, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá do Espírito a vida eterna. Não deixem se enganar. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Nós não somos obrigados a lançar semente nenhuma, mas se lançarmos, vamos ter que colher aquilo ali. Isso, meus irmãos, eu falo muito da graça, porque eu acho que a graça é o nome doce, a graça de Deus. Mas nós temos que lembrar, as consequências das sementes que lançamos precisam ser colhidas.
Eles estavam vivendo dificuldades terríveis. O texto fala de fome, de seca, de destruição de colheitas, de enfermidades, de derrota na guerra, de catástrofes e de julgamento final. Deliberadamente, ou seja, por vontade própria, eles estavam agindo de um modo que trazia coisas ruins para a vida deles. Nós precisamos ficar alertas para ver que tipo de semente nós estamos lançando. Não para viver com sentimento de culpa. Eu estou falando aqui nessa noite para que o efeito seja contrário, para que despertemos, tomemos consciência de nossas sementes, de nossos passos, para que a nossa vida mude, para que a nossa vida tenha uma virada. E como que foi que isso aconteceu na vida deles? Povo de Deus, tudo da linhagem de Abraão, afastamento aos poucos, foram se afastando, foram se distanciando de Deus. E quando perceberam, eles já estavam longe. Quando Amós está falando, eles têm consciência. Realmente nós enfrentamos seca, realmente nós enfrentamos pestes, nós temos vivido tempos difíceis, pessoas têm adoecido, mas eles já estavam distantes de Deus. E aqui a parte prática. Nós que somos Igreja Presbiteriana da Graça, a partir de hoje, se você não faz, faça. Tire 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia Sagrada. 15 minutos. E 15 minutos para orar. Pastor, eu não consigo orar, eu vou orar, eu oro 3 minutos, acabou, não tem mais assunto. Divida. Primeiro, fale sobre sua família. Segundo, fale sobre seu trabalho. Terceiro, fale sobre sua igreja. Quarto, sobre dificuldades que nossa cidade, nosso país está enfrentando. Quinto, fale sobre coisas específicas. Você vai ver, se você dividir 15 minutos em 5 temas, você ora 15 minutos. Mas tire 15 minutos para ler a Bíblia. 15 minutos para orar. A sua vida vai mudar. É preciso que a gente faça isso. Eu oro por todos vocês durante a semana. Mas não adianta só eu orar. Porque quando nós oramos, nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo curados, nós vamos sendo fortalecidos, nós vamos sendo mudados. Quando nós lemos a Bíblia, é a mesma coisa, porque é na palavra de Deus que o poder de Deus se manifesta. Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o corpo de vocês a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. Essa mudança no jeito de pensar é de suma importância para que a gente consiga enxergar algumas coisas que hoje nós não enxergamos. Nós analisamos aqui 3 pecados terríveis na vida daquelas pessoas, que eram religiosas, mas não estavam enxergando o que estavam fazendo. Futilidades, hipocrisia e persistência em fazer as coisas de maneira teimosa. O grande problema não foi só pecar, mas não reconhecer os seus erros, não se arrepender, não ter mudança. Analise o seu dia a dia. Seja sincero, seja sincera. Destrua toda mentira que existe na tua vida hoje na presença de Deus. Não precisa ser na presença das pessoas, de Deus. Invista em uma vida verdadeira. Vamos buscar viver uma vida que agrada a Deus. E eu quero terminar com uma ilustração da picareta e da Bíblia. Vocês já ouviram? Pois é. Eu tenho ouvido hoje em dia pessoas que foram professores meus, outros que foram pessoas que eu lia antigamente com muito gosto, com muito sabor, mas que hoje se tornaram pessoas estranhas. Essas pessoas têm usado uma picareta na Bíblia, forçando a Bíblia a falar o que a Bíblia nunca falou, distorcendo um texto bíblico com a força de uma picareta. Isso não pode ser feito assim. Isso não deve ser feito assim. Tem pessoas tentando usar argumentos de descobertas arqueológicas
sem fundamento nenhum, para distorcer a palavra de Deus. Como que devemos fazer? Ao contrário, use a Bíblia como uma picareta na tua vida para consertar o que está errado, para mudar o que não está certo, para colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. É pela palavra de Deus. Pode ter certeza, de maneira simples, sem nada aprofundamento, sem nenhum aprofundamento teológico necessário. A Bíblia é uma bênção para a tua vida e para a minha vida, para me orientar e para te orientar. Use a Bíblia como uma picareta, jamais a picareta dentro da Bíblia. Que Deus, assim, abençoe a nossa vida. Que Deus, assim, faça a gente sair daqui hoje cheio de vontade de ter a mão de Deus transformando algumas coisas que a gente precisa que sejam transformadas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que ajude-nos a mudar algumas coisas nas nossas vidas. E eu quero convidar você, se você quiser ficar em pé, para a gente pedir a Deus que nos fortaleça aí em algumas coisas que nós tanto desejamos ou tanto queremos e precisamos que sejam mudadas. Se você tiver esse desejo, fique em pé, vamos orar. Senhor, Deus Santo, Deus soberano, como nós lemos na tua palavra agora, aquele que tem tudo definido e poder para sustentar todas as coisas. Colocamos-nos na tua presença nesta hora, sabedores, cada um da sua realidade, que precisamos do poder do Senhor para mudanças, para transformações, para fortalecimento. Meu Deus, o teu povo, em todo o tempo, tem uma facilidade imensa de errar, de se confundir, de ser influenciado de forma errada, e nós confessamos isto aqui agora. E pedimos o derramamento do poder do Senhor sobre nossas vidas, para que nós possamos melhorar nessa semana, de fato, para que a gente possa perguntar de maneira correta ao Senhor: meu Deus, o que precisa ser mudado nesta semana em minha vida? Porque de fato é isso que faz do culto ao Senhor pura adoração, a disposição em nossos corações de sermos modelados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.